Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do jogo do Vasco e Palmeiras. O Vasco colocando quase 60 mil torcedores no Maracanã. O Vasco que tá brigando com o Flamengo e Fluminense pela administração do Maracanã. O Vasco esse ano, né, tendência é que o Vasco coloque muitos torcedores no Maracanã. O Vasco tem torcida para isso, né? E o Maracanã é de todos do Rio de Janeiro aí que precisa usar. Eu acho que não deveria ter esse negócio de só Flamengo e Fluminense, tem que liberar para todo mundo e tem que ter uma coisa também, tem que cuidar do gramado. Não adianta ter 3, 4 times jogando no Maracanã e o gramado ficar de várzea, gramado de várzea. Tem que todo mundo cuidar e todo mundo, né, repartir aí os valores aí para poder cuidar do Maracanã, galera. E vamos acompanhar aqui o debate falando do empate do Vasco 2-2 contra a equipe do Palmeiras. Na minha opinião, o Vasco jogou muito bem, né? Foi até um resultado, na minha opinião, injusto aí do Vasco, esse empate, né? E vamos acompanhar mais um debate do Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Vasco. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Uma referência, mas eu não consegui. Não? Quem sabe mais apuradamente, em breve eu consiga, mas ainda não. Na redação você fez uma referência. Eu estou até esperando para ver a reação do Eugênio, mas você não, na frente dele você não falou. Não, a minha cota de polêmicas nesse mês já foi. Mês que vem talvez eu fale, tá? Mas enfim, ele foi um dos destaques do Palmeiras ontem, Eugênio. Foi muito bem no jogo. E além disso tudo que você mostrou ali, né, com os números dele, ele foi peça fundamental no momento em que o Palmeiras estava atrás do placar e que subiu a pressão para ganhar o jogo. Ele não chegou a finalizar, mas ele estava na área na hora dos gols de cabeça. E isso é importante porque você divide a atenção da marcação adversária. Sabe? É mais um que chega. No primeiro gol do Palmeiras, inclusive, não só ele, e aí destacar outro jogadoraço do Palmeiras, a gente já cansou de tecer elogios aqui ao que representa para esse time o Gustavo Gomes. O primeiro gol do... Ele levanta a mão lá, atrai a atenção de todo um lado de marcação do Vasco. É isso. O Vasco vai para o lado errado. A jogada tem o centro e o lado esquerdo de defesa. Mas vai toda atrás do Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes estava fazendo o quê ali? Porque é o seguinte, tinha acontecido um escanteio, a zaga afastou o escanteio, o Murilo, por exemplo, voltou. Aí já é um momento do gol em si, né? Mas antes... Teoricamente, quando a defesa afasta o escanteio, os zagueiros voltam para o seu campo. O Murilo, por exemplo, voltou. O Gustavo Gomes ficou no ataque. Ele levantando o braço. E me dá a bola que eu vou fazer. A bola não foi para o Gustavo Gomes, não foi para o Richard Rios, mas achou a cabeçada do Rafael Navarro. Então, é importante isso, porque você olha para o time, você entende, no segundo gol, quem vai fazer o gol de cabeça é um baixinho, é o Arthur, mas ele sobe 2 contra 1. Flaco Lopes e Arthur contra o lateral esquerdo do Vasco, o Lucas Piton. Por quê? O Palmeiras chega com tanta gente na área que a defesa não sabe quem vai marcar. Mas, Eugênio, nisso foi importante também o Richard Rios. Desculpa, Marcos. Um outro ponto me chamou a atenção nos gols que o Palmeiras fez. 2 cruzamentos da intermediária. Sim. Não foram cruzamentos que o ponta levou a bola até a linha de fundo e cruzou, pegando o zagueiro contra... Não, os zagueiros poderiam estar com posição de frente para o lance. Deveriam estar? Estavam. Mas os 2 cruzamentos saíram com bolas que viajaram e encontraram os jogadores de ataque do Palmeiras. Isso é entrosamento, isso é entendimento, e é claro também, é aproveitar um espaço, porque a defesa do Vasco deu espaço, que ela sim estava de frente. Isso também é um projeto de jogo, né? Estar presente com muitos jogadores na área para que possam aproveitar um cruzamento. O Palmeiras, ele consegue aprimorar o que ele tem de melhor, né? Assim, de repertório. Por exemplo, ele aprimora a sua bola parada, ele aprimora o seu ataque com cruzamentos. Ele tem essa capacidade de, num determinado momento da partida, ele aciona ali uma chavinha que é hora da gente usar o que a gente tem de melhor. Teve um momento em que o Jair faz uma falta super desnecessária perto da entrada da área, que oferece a bola parada para o Palmeiras. Isso é muito perigoso para um time fazer isso desnecessariamente. E é muito difícil marcar o Palmeiras por isso, né? Você não precisa nem dar tanta liberdade assim para encontrar o cruzamento, ou você dá liberdade porque espera uma aproximação para o cruzamento acontecer. O Palmeiras, ele perigo, né? Exatamente. Agora, a gente está destacando esses personagens do Palmeiras, né? O Richard, o Flaco, o Gustavo Gomes, mas alguns personagens do Vasco também apareceram muito bem. Por exemplo, o lançamento que o Jair deu no primeiro gol. No primeiro gol é impressionante, a recuperação na jogada, no segundo gol,
o drible e a velocidade. E aí, por falar dos dois gols do Vasco... Só destacar o número aí, os números do Pedro Raul, né? Mas acho que o Pumita fez um bom jogo, o Peck também, né, Eugênio? Sim. E o duelo ali, André e Richard Rios, também foi muito legal. O Peck tem aquilo que eu falava do Corinthians, né? Que é o jogador de lado que tem força para chegar, velocidade para chegar no ataque, mas recompõe defensivamente. Tá o tempo inteiro ativo no jogo. Pedro Raul, ele ganhou o duelo aéreo com o Murilo. É importante prestar atenção nisso. Foram 2 gols que passaram por cabeça. No primeiro gol direto. O primeiro é estranho, que o Murilo abaixa, então, né? Eu não entendi ali o que foi. O Alex Teixeira, depois, ele fala para a reportagem que estava lá no campo que ele não tentou o cruzamento, que ele tentou o chute para o gol. Talvez o Murilo tenha feito esse entendimento e fazer, eu vou sair da bola. De que a bola... Eu vou sair da bola para não desviar e, de repente, não fazer um gol contra. Só que ele não percebeu que por trás dele vinha voando o gigante Pedro Raul, que fuzilou de cabeça. Ele tinha que estar, o zagueiro tem que estar sempre prestando atenção no centroavante. Preocupado. E no segundo gol, a mesma situação. A bola passa por cima do Murilo, ele não se abaixa, mas ela passa por cima dele, a cabeçada do Pedro Raul e no rebote o Peck faz o gol. Mas outra coisa que acontece nos 2 gols do Vasco. Gols gerados pela esquerda de ataque do Vasco, consequentemente direita de defesa do Palmeiras. Não estava ali o Marcos Rocha. O menino Garcia. O menino Garcia nem aparece na foto. Ele não está presente ali em nenhum dos 2 gols. Aí é questão de sistema. Por que ele não estava ali? Porque o Palmeiras, o primeiro gol especialmente, estava no campo de ataque, ele libera. Normalmente o que vinha acontecendo no Palmeiras até o último jogo, penúltimo jogo, era o Marcos Rocha com o Gustavo Gomes e o Murilo. O trio que ficava atrás quando o time subia para o ataque. Agora não teve Marcos Rocha, ficou o Piquerez. E antes era o Vanderlan. Era o Vanderlan que ia ser terceiro zagueiro. E o Vanderlan saía mais. No jogo de ontem, o que aconteceu? Você liberou o Garcia para a direita e segurou Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Piquerez foi poucas vezes ao ataque, para manter aquele trio. E o Vasco atacou a bola ali. O primeiro, e aí você tem que tirar, quando você tira da área o Gustavo Gomes, que foi o caso, perde na combatividade aérea, porque ele é muito forte no jogo aéreo. E o Vasco conseguiu, primeiro com chutamento, que acabou sendo o cruzamento do Alex Teixeira, depois com a bola do Piton. Liberdade. Agora, no segundo gol, eu tentei entender porque é um drible do Piton em cima do Raul. Do Raul. Pedro Raul finaliza. Em cima do Arthur. E o Garcia estava como um volante. Primeiro é o André que dá o passe, marcado pelo Richard Rios. A bola chega junto à linha lateral para o Piton, que dribla o Arthur. E o Gabriel Garcia, o Gustavo Garcia, está jogando por dentro como um volante ali. Eu não entendi aquela troca de posicionamento ali. O fato que a jogada se constrói pela direita, onde mais uma vez não estava, teoricamente, o lateral direito do Palmeiras. Alguma coisa no sistema não funcionou bem. E não tem funcionado, porque, como disse ali a reportagem, né, do nosso querido rapaz... Vinícius Nicolete. O inesquecível, Nicolete. É muito gol. E isso a gente destaca, vocês destacam aqui desde o Campeonato Paulista. Muito gol para o Palmeiras. No Campeonato Paulista não era muito gol. Mas o Everton trabalhava mais. É isso. O Everton trabalhou mais do que o de costume. E agora não. Agora os gols estão saindo porque o nível dos adversários subiu. O nível subiu e o Palmeiras precisa corrigir isso na sequência da competição, tá? Vamos ver o... aí a gente tá vendo, ó. Esse é o primeiro gol. Olha como tem que sair para fazer a cobertura aqui o Gustavo Gomes e não tem ele na bola aérea. Isso. E aí, ó, o Murilo abaixa. Acho que o Murilo tá imaginando que vai fora mesmo, né? E o Pedro Raul estava atrás dele. Eu só posso entender dessa forma, né? Imagino que sim. E aí o outro lance que você destacava nas costas ali do Arthur também. Agora o time do Pedro Raul muito bom para as cabeçadas. Muito bom. Né? Exato. Bom, grande jogo então com grandes personagens, tá? O Vasco então com um início de Campeonato Brasileiro muito bom, então vencendo o Atlético em Minas, empatando com o atual campeão. Galera, também eu acho uma grande temporada do Vasco, um bom início do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco já conquista 4 pontos, é claro, esse empate doeu um pouco, porque o Vasco abriu 2-0, assim como fez no primeiro jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, abriu 2-0, mas a equipe do Palmeiras, todo mundo sabe, é uma equipe forte, é uma equipe que quando está atrás do placar, a equipe busca o resultado e conseguiu buscar o resultado de 2-0, né? Um destaque da partida foi o Gabriel Peck, o melhor jogador em campo pelo time do Vasco. O Pedro Raul desencantou, marcou o golzinho dele, né? E na equipe do Palmeiras, o Rafael Navarro e o Arthur marcaram os gols da partida, né?
as duas equipes não tiveram seus técnicos à beira do campo, né? E isso daí, na minha opinião, afetou um pouquinho também, né? Afeta, né? Porque os técnicos que ficam na beira do campo lá gritando o tempo todo com o jogador, né? Mas o resultado, na minha opinião, muito bom, né? E o Vasco colocando 60 mil torcedores no Maracanã. Isso mostra que o Vasco vem vivendo uma grande fase nessa temporada e eu acredito que o Vasco tem condições de brigar por coisas boas no Campeonato Brasileiro. Como o Vasco só tem o Brasileirão, o foco total do Vasco é brigar por Libertadores. Na minha opinião, o Vasco vai tentar brigar pela Libertadores do próximo ano, se manter essa pegada até o final do campeonato. O Vasco tá sim na Libertadores do próximo ano, e se o Vasco conseguir se classificar para a próxima edição da Libertadores, pode acreditar que vai ter muito mais investimentos, vai vir muito mais jogadores e o Vasco vai conseguir voltar a estar no patamar que sempre esteve no futebol brasileiro, né, que sempre foi disputando títulos, né? Eu acredito que se o Vasco conseguir essa classificação para a Libertadores, o Vasco vai conseguir um bom investimento, né? A SAF provavelmente vai investir muito alto e o Vasco vai conseguir disputar Libertadores com jogadores aí de alto nível e vai sim brigar por título na próxima temporada de 2024. Se vocês acreditam também que o Vasco tem condições de brigar pela Libertadores, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.